TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda terça nós estamos ao vivo, sempre a partir de 9 da noite, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Programa de saúde ao vivo é só na TV Candidez e você já sabe que é toda terça-feira. Nesta terça-feira, dia 12 de novembro de 2024, foi uma terça-feira de muito calor na cidade. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora meu entrevistado desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2024, eu recebo o médico urologista Dr. Deni Veloso. Ele é parceiro da TV Candidez, parceiro do programa Amostra Grátis da Saúde. Ele é médico também da CON, professor da UFFJ, da Universidade Federal São João del Rei, campus Divinópolis, e está conosco aqui, me ajudando a fazer esse programa. Dr. Deni, boa noite. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde. Samuel, muito boa noite. Eu fico muito feliz de participar mais uma vez do programa Amostra Grátis. Eu acredito que todo ano que a gente participa, a gente tem coisas novas para poder trazer, atualizações não só científicas, mas de poder participar e fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. Bom, e eu quero aqui agradecer ao Dr. Deni Veloso, em nome da direção da TV Candidez, em nome do nosso diretor Mairink Júnior, todo o sistema MPA de comunicação, não só o Dr. Deni Veloso, mas toda a equipe da Du Clínica Médica aqui em Divinópolis, por esse apoio, porque você nos ajuda muito a fazer esse programa aqui. O Dr. Deni, a gente sempre fala aqui que já se tornou há muito tempo uma referência no nome da urologia da nossa cidade. É claro que nós estamos falando da questão do câncer de próstata, mas existem outras demandas acerca da urologia, como por exemplo o cálculo renal. Ele já esteve aqui conosco em outras oportunidades e eu fico muito feliz. Para mim é uma honra estar recebendo o Dr. Deni Veloso, que, eu repito, é referência aqui não só em Divinópolis, mas também em toda a região centro-oeste. Doutor Deni, eu vou inverter um pouquinho a ordem dos fatores. Nosso tema já está na tela, você pode participar conosco. Normalmente eu já começo fazendo aqui uma pergunta do tema. Eu vou inverter um pouco aqui com o Deni Veloso. Doutor Deni, você participou esse ano de um congresso norte-americano importantíssimo em Santo Antônio, no estado do Texas. Eu queria saber como é que foi essa sua experiência e o que você viu e que você pode pensar e trazer aqui para o ambiente que vive você e também os seus clientes. Foi um evento interessante, importante, marcante? Mais uma vez, gostaria de agradecer a Candidez, agradecer o Samuel e lembrar o seguinte: eu acho que a tecnologia, a inovação, a ciência, ela está em nossas mãos. E o Congresso Americano de Urologia é o maior congresso de urologia do mundo e a gente pôde perceber que existem algumas novas tecnologias, alguns novos tratamentos, e algumas situações que elas não estão tão distantes de nós. É claro que a gente precisa de toda uma infraestrutura, a gente precisa construir um arcabouço que possa levar essa infraestrutura realmente resolutiva em algumas circunstâncias na urologia, mas é buscando. Então, é indo adiante, é se atualizando. Então, hoje a gente faz parte da Associação Americana de Urologia, não é à toa, né? Então, a Associação Norte-Americana, né? Então, a gente está trazendo para cá algumas cirurgias, especificamente na hiperplasia benigna de próstata, que são foco dessa inovação, e essas tecnologias vão fazer diferença no tratamento de pacientes
que muitas vezes teriam grandes incisões, a gente consegue, inclusive, aplicar pequenas incisões ou nem alguma incisão, de maneira que esses procedimentos sejam minimamente invasivos. Eu gostaria de lembrar, inclusive, que nós fizemos aqui em Divinópolis, ainda não foi devidamente divulgado, a gente vai publicar isso no artigo científico ainda, uma primeira cirurgia realizada aqui no Brasil, que ela envolve uma solução bastante pertinente em relação a próstatas grandes no paciente, que nós fizemos nesse primeiro caso, no SUS. Então a gente vai publicar no artigo científico e vai dar notoriedade que, do ponto de vista de recurso, nem tudo que é de tecnologia envolve grandes recursos, né? Então a gente tem a mania de achar que tudo aquilo que envolve tecnologia tem um custo muito alto, mas a gente vem a mostrar que não é bem assim, né? A gente precisa de uma resolução melhor. E eu fico imaginando, não só a palestra que você ouviu, ou talvez você participou falando, introduzindo alguma coisa, mas também essa troca de experiência com outros médicos urologistas. Isso faz diferença no congresso também? Faz muita diferença. Então, assim... É uma troca de experiência que eu estou querendo dizer, né? Você passando também a sua experiência e pegando outra experiência. Quando você tem a oportunidade de sentar à mesa com colegas da urologia de todo mundo, eu estou falando de todo mundo mesmo, né? Não é só dos Estados Unidos. Então, do Chile, do Uruguai, da Alemanha, de alguns países europeus, da Itália, França. Então, a gente tem a oportunidade de trocar informações, trocar resoluções de alguns problemas, não específicos, mas de forma geral, de forma de atuação. Esses problemas de recurso, eles são do mundo inteiro. Então, a gente precisa trocar essa experiência e, na medida que a gente troca essa experiência, a gente consegue trazer o que tem de melhor no mundo para cá. Ô, Deni, e a questão das opções de tratamento? Muito se foca, quando a gente fala da questão do câncer de próstata, sobre a questão da cirurgia, muitas das vezes. Isso continua em voga ainda? Continua. A gente acredita que a cirurgia, depois da cirurgia robótica, ela avançou bastante, né? A gente tem outras plataformas de cirurgia robótica e a robótica está cada dia mais perto de nossa cidade. A gente já tem algumas instituições que estão bem avançadas em relação a isso e precisa avançar. A robótica, em alguns países, já não é a discussão do momento. A discussão do momento já passa a ser inteligência artificial. Então, a gente precisa acelerar esses passos em direção à cirurgia robótica, a gente precisa implantar isso aqui na região, porque faz muita diferença. Mas, por exemplo, algumas coisas que são mais simples, a aplicação do laser, a cirurgia endoscópica da próstata, ela também avançou, que não é só no câncer de próstata. A gente consegue trazer algumas novidades para cá. Bom, eu estou abordando isso porque nós já estamos fazendo aqui uma chamada do nome do Dr. Deni Veloso, já tem praticamente 2 semanas, e na semana passada nós aqui recebemos uma pergunta. E eu selecionei aqui a pergunta, mandei para o meu WhatsApp e retornei aqui para o WhatsApp da TV Candidez. Olá, Samuel, boa noite. Em se tratando do câncer de próstata, sempre será para a retirada total da próstata ou já existe algum tratamento alternativo para a permanência da próstata? Quando se fala da retirada, nós estamos falando muitas das vezes não só de impotência, mas estamos falando também de não ter mais filhos. O telespectador pediu para não ser identificado. Você pode dirigir aí essa resposta para ele, por favor? Eu gostaria de responder em partes. Então, a média de idade de pacientes que desenvolvem o câncer de próstata é em torno de 67 anos. Essa é a média de idade que a gente tem hoje. Então, nessa faixa etária, não é o habitual que se pretenda ter filhos. Mas lembrando que o câncer de próstata pode acontecer antes. E lembrando que as técnicas de fertilização podem permitir, sim, uma técnica mais avançada, pode permitir, sim, que venha a constituir prole, por exemplo, depois de uma remoção completa da próstata, que, em geral, é o tratamento cirúrgico para o câncer de próstata. Existem tratamentos para o câncer de próstata de prostatectomia parcial. Eles são de estudo experimental. Então, no câncer de próstata, o habitual é que se retire tudo. E a gente lembra que a próstata é uma glândula que faz parte do trato urinário e reprodutor masculino, mas que existe uma camada de tecido que reveste a próstata, e esse tecido que reveste, a gente chama de feixe vasculo nervoso, é uma camada que reveste a próstata, é por onde passam esses nervos e que, porventura, podem ser machucados numa cirurgia de próstata e levar a uma disfunção erétil. É claro que o diagnóstico precoce permite uma cirurgia que preserve essa camada, preserve esses nervos.
e daí a grande preocupação dos homens em relação à disfunção erétil. A próstata também produz o líquido seminal, então no líquido ejaculado ela não vai produzir mais, ela vai estar ausente, então existe a dificuldade de fertilidade e existe a questão da impotência sexual. Mas a cirurgia robótica, ela atua com mais pormenor, preservando esses feixes, e a gente lembra que existe a prostatectomia parcial, uma retirada do núcleo da próstata, mas numa outra condição, que é a hiperplasia benigna da próstata. Bom, você já falou aqui várias vezes sobre a questão dos benefícios da cirurgia robótica, mas ao mesmo tempo você também tem um olhar muito consciente para a situação socioeconômica da população. Porque quando se fala da cirurgia robótica, já que é algo novo, e a todo momento a gente vê reportagem falando que o robô ainda é um equipamento oneroso. Como é que tem sido essa frequência e essa conscientização do paciente quando ele precisa operar e quando você mostra para ele essa opção da cirurgia robótica? Tem sido grande, tem aumentado? Assim, existe uma percepção minha, né, que na medida em que a gente investe num carro, investe numa casa, investe num imóvel, investe em determinadas circunstâncias, dificilmente a gente investe na gente. Então, investir na gente, considerar que aquele recurso vai ser importante nos nossos próprios cuidados, né? Numa tecnologia um pouco mais avançada. Mas eu queria lembrar um outro detalhe. Quando começou a cirurgia laparoscópica de próstata aqui em Divinópolis, nós fizemos mais de 100 procedimentos no SUS, antes mesmo de que isso pudesse vir a ser autorizado em convênio. Então, antes de que a iniciativa da Agência Nacional de Saúde permitisse que fosse operado no convênio, a gente já tinha operado mais de 100, 150 pacientes pelo SUS e com o apoio da ACOM. Então, o apoio dessas instituições que fazem parte do avanço tecnológico, de trazer o recurso avançado para aquele sujeito que tem o câncer de próstata e não necessariamente vai ter o recurso para investir em si. Então, a gente tem que estar sempre na fronteira dessa questão de economizar, mas de otimizar o recurso, né? Existem os pacientes que realmente têm condição, a gente vai pensar nisso, é sempre positivo, mas tem aquele que não tem condição que a gente também tem que olhar por eles, né? Existe uma pesquisa hoje que comprove que a cirurgia robótica, ela traz benefícios para uma saúde, talvez, sexual, e o andamento pleno da pessoa, até na questão do urinar normal. Isso já está mais ou menos comprovado já há bastante tempo? Pesquisa? Sim, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o tratamento oncológico, quer dizer, o resultado de câncer, ele é muito parecido na cirurgia aberta, na cirurgia laparoscópica e na cirurgia robótica. Ele é muito parecido. Mas o resultado funcional, quer dizer, de disfunção erétil, de perda urinária, ele realmente evoluiu. Então, quando nós fizemos nossa tese de doutorado, em que nós modificamos a sutura, o jeito de dar os pontinhos lá na cirurgia aberta, a gente estava dando um passo em direção à cirurgia laparoscópica e veio a cirurgia laparoscópica em seguida. E agora a robótica. Mas eu queria lembrar o seguinte: não é porque a cirurgia aberta ela é ruim, né? O cirurgião tem experiência, é uma cirurgia que ele faz com muita frequência, ele está inserido dentro de um serviço que tem um volume grande desse tipo de procedimento, especialmente o câncer de próstata. Então, o resultado na cirurgia do câncer de próstata depende muito desse volume cirúrgico do cirurgião, né? Se ele opera com alta frequência, no serviço de alto volume, em geral ele tem um resultado muito bom. Interessante essa sua resposta aí, né? Quando você fala das 3 opções e que em termos para o tratamento do câncer, praticamente o resultado vai ser igual. Mas existem benefícios para quem busca, por exemplo, uma robótica, uma laparoscópica, né? Ou até mesmo uma cirurgia aberta. Tem diferença aí nessa questão. Sim. Explicação muito bem dada. Eu vou encerrar esse bloco fazendo aqui uma pergunta, ver se você consegue aqui ajudar. O Ordones Melo, sou do bairro Interlagos, parabéns pelo programa, Samuel. Ouvi dizer que o uso de gengibre e açafrão em pó pode ajudar a prevenir o câncer de próstata. Parabéns pelo programa, Samuel, estou sempre acompanhando. Você deve receber muito questionamento sobre isso, né, doutor? Na verdade, os hábitos saudáveis, né, nos permitem uma boa condição de saúde para enfrentar qualquer tipo de câncer. A ingestão de gengibre ou de algum tipo de alimento, por exemplo, o licopeno no tomate cozido, o licopeno já tem uma comprovação disso, mas os fitoterápicos ou essas proteções que a gente poderia dizer em termos do câncer,
elas são, do efeito populacional, restritas. São válidas, mas elas são restritas. Olha só, eu vou chamar o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco. Nós estamos recebendo hoje, ao vivo, aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, a presença do Dr. Denis Veloso, que é professor da Universidade Federal São João del Rei, o FSJ, também é médico da Com. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer, eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Olha só, na próxima terça-feira vai ser dia 19 de novembro. Vou ter o prazer de receber aqui de volta no estúdio da TV Candidez a presença do médico Sérgio Mourão. Ele é médico cirurgião plástico. Ele esteve conosco aqui numa entrevista pontual. Foi uma entrevista com uma repercussão muito positiva. O doutor Sérgio Mourão vai estar de volta trazendo toda a sua experiência e as novidades da questão do contorno corporal e outros questionamentos feitos sobre a cirurgia plástica. Obrigado aí a toda a nossa equipe. Divinópolis ontem viveu um dia memorável com a retomada da linha aérea Divinópolis-Campinas, Divinópolis, Aeroporto de Confins e Conexões. A equipe do Sistema MPA de Comunicação da TV Candidez esteve presente e traz agora o que foi o dia de ontem no Aeroporto Brigadeiro Cabral, aqui em Divinópolis. O voo saiu de Campinas por volta das 7h30 da manhã e chegou em Divinópolis por volta das 9h30. As rotas são feitas em uma aeronave Cessna Grand Caravan, com capacidade para 9 clientes. Quem pousou na cidade curtiu o passeio e valorizou a praticidade. Olha, faz muito tempo que eu já estive aqui, mas a primeira vez voando, e eu confesso que foi uma experiência diferente, uma experiência nova, um friozinho na barriga. Vim rezando, não é, como padre, mas graças a Deus deu tudo certo e a gente não tinha dimensão, não é, do voo histórico, não é, que foi a primeira vez agora. Então a gente fica feliz de fazer parte dessa história também. Então vale a pena realmente, viu? A gente ganha muito tempo, muita praticidade também. Ótimo. A gente sempre viaja uma vez por mês e vai para Confins. 2 horas de prazo, mais 2 horas para esperar lá de carro, tem que deixar o carro em Confins. Agora nós podemos voar para aqui. Graças a Deus, nós ficamos felizes. É o progresso para Divinópolis. A cidade contará com 2 novos voos diários. Este para Campinas, que tem retorno marcado para as 5 da tarde, e um para Belo Horizonte, que chega às 9h55 e retorna às 3h40 da tarde.
A expectativa também era grande para quem iria sair da cidade. O Diego vai até a Bolívia. Muito importante para a região centro-oeste de Minas contar com essa conexão agora, tanto para Viracopos como para Confins, onde tem aviação, tem desenvolvimento. Então é muito importante para toda a região centro-oeste de Minas contar agora com essa conexão, né, evitando aí desgastes com deslocamentos via terrestre. Foram 6 anos de espera. Mas a importância de se restabelecer as operações no aeroporto Brigadeiro Cabral vinha sendo discutida há muito tempo. A expectativa é impulsionar a economia da cidade. Não é uma conquista só para Divinópolis, né? Para toda a região. Depois de um trabalho de 4 anos junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Divinópolis e também do deputado federal Domingos Sávio, do deputado estadual Eduardo Azevedo, do senador. E hoje a gente entrega aí essa conquista para toda Divinópolis e região, que é os voos comerciais retomando aqui para Divinópolis. A retomada dos voos comerciais para Divinópolis é extremamente importante. Nós trabalhamos muito junto ao governo do estado, desde o momento que começou a assinatura do decreto do governador Romeu Zema para a redução do ICM do querosene das aeronaves da Azul. Se esse decreto não fosse assinado, com certeza a Azul não estaria investindo hoje em Divinópolis e em todo o estado. Então a gente segue aqui nesse trabalho junto ao governo do estado, em parceria com o prefeito Gleison, em parceria com o secretário de Desenvolvimento Econômico do município Luiz Ângelo, também com o deputado federal Domingos Sávio, para que Divinópolis possa estar cada vez mais retomando o seu espaço que ela tanto perdeu em anos anteriores. Agora sim, Divinópolis tem voo, voa Divinópolis, para a nossa população estar conectada com todo mundo. Divinópolis conectada, são 1.540 metros de pistas, pista que vai fazer a diferença, sem dúvida nenhuma, para o nosso empreendedor daqui da cidade, para a população também que quer fazer o seu passeio, que quer se conectar, e a gente passa a ter um olhar ainda melhor dos grandes investidores nacionais, porque vai ter uma região conectada com todo mundo. As obras foram feitas, o convênio com o Estado retomado para dar o incentivo fiscal, estão aí os voos comerciais. Isso é muito importante para a região. Isso é muito importante para Divinópolis, isso conecta Divinópolis com o mundo, isso ajuda a atrair investimentos, as empresas que estão aqui poderem prosperar, trazerem compradores ou fornecedores. Então há também um aspecto de desenvolvimento econômico, há um aspecto de desenvolvimento de um modo geral. Parabéns aí a toda a equipe, parabéns à Azul também, que agora está em Divinópolis. Nós vamos conversar agora de maneira rápida e objetiva com Vitor Silva, gerente de planejamento e estratégia da Malha Azul. Vitor Silva, prazer falar com você aqui pela TV Candidez. Muito boa noite. Boa noite, Samuel e todos da TV Candidez. É um prazer falar com vocês a respeito do retorno das operações da Azul para Divinópolis. Qual a aeronave que será operada aqui em Divinópolis e com o aeroporto Brigadeiro Cabral? Está tudo correto? O aeroporto de Divinópolis ele passou por reformas para poder receber a operação da Azul. Ela vai ser retomada com o Cessna Caravan, que é uma aeronave de 9 lugares, com voos diários tanto para Campinas como para Confins, que são os nossos principais hubs, onde os nossos clientes vão conseguir fazer conexões para mais de 70 destinos em ambos os aeroportos, onde vai ser possível conectar Divinópolis a Fortaleza, Divinópolis a Porto Alegre, Divinópolis ao Rio de Janeiro. Então são inúmeras opções que eles vão poder, que os nossos clientes vão poder usar a partir dos 2 aeroportos que vão estar conectados com Divinópolis. O Vitor Silva, que é gerente de planejamento e estratégia da Malha Aérea Azul. Qual que é a importância dessa retomada para a Azul Linhas Aéreas em ter Divinópolis nessa rota? Divinópolis é muito importante para a Azul. Nessa volta, não só os nossos voos, mas antes disso nós fizemos um preparativo, que foi abrir e inaugurar lojas da Azul Viagens, que é o nosso operador de turismo, ou seja, agora a gente vai poder vender também um pacote de Divinópolis para Porto Seguro, de Divinópolis para Trancoso, de Divinópolis para Jericoacoara. E a gente também tem a Azul Cargo, onde a gente vai poder despachar encomendas que vão poder sair de Divinópolis e chegar em Manaus, por exemplo, em 48 horas. Então tudo isso é possível porque a gente se preparou e se organizou para esse retorno, e agora com os voos a gente culmina em trazer o melhor produto possível e o melhor serviço possível para toda a população de Divinópolis. Muito obrigado aí ao Vitor Silva, gerente de planejamento e estratégia da Malha da Azul Linhas Aéreas. Muito obrigado aí a toda a equipe. Estou de volta aqui no estúdio com o Dr. Denis Veloso, médico urologista. Hoje
Nós estamos destacando sobre a questão do Novembro Azul. Doutor Deni, o tema é o Novembro Azul, é o câncer de próstata, mas eu queria que você falasse dessa cirurgia que foi realizada aqui em Divinópolis, no Complexo de Saúde São João de Deus, que trata da questão da próstata aumentada. Você pode dar detalhes, que avanço foi esse com a sua participação? A próstata, ela vem aumentando, né, conforme a idade, ela é uma glândula que pode aumentar, e ela tende a aumentar em todos os homens. E a gente lembra que esse aumento nem sempre é acompanhado de assistência urológica. A gente ainda tem uma deficiência nesse acompanhamento para que ela não cresça exageradamente. Para a gente ter uma noção, a próstata tem em torno de 20 a 30 gramas e ela começa a aumentar 30, 40, 50 gramas e, em geral, ela pode dar sintomas. Acordar à noite para urinar, fazer força para fazer xixi e depois que termina de urinar tem a sensação de que sobrou um restinho de urina. Então, esses sintomas são típicos dessa doença, que é a hiperplasia de próstata, mas mesmo numa glândula que normalmente tem até 30 gramas, às vezes nos deparamos com pacientes em que a próstata tem em torno de 100, 150 gramas ou mais. Então, um crescimento muito grande, muito significativo, às vezes 5 vezes maior. Nessas situações, muitas vezes indicamos alguns procedimentos, inclusive fazer um corte, uma incisão, um corte grande na barriga, para remover o núcleo da próstata com a mão. Já é um procedimento mais invasivo. O que a gente trouxe para cá, a partir dessa experiência do Congresso Americano, que foi em maio, então a gente pôde trazer um procedimento minimamente invasivo. Em vez de colocar toda a mão dentro da bexiga do paciente e tirar essa grande massa prostática, nós conseguimos introduzir, através da bexiga, um aparelho que a gente usa através da uretra. Então, ao invés de usar através da uretra, a gente usou através da bexiga, com mais segurança, com melhor controle de sangramento, com a capacidade de remover toda essa parte obstrutiva da próstata. Então, em vez do paciente ser submetido a um procedimento que vai ter uma incisão maior, a gente conseguiu fazer um pequeno furinho na barriga e remover isso de uma maneira bastante avançada. Foi a primeira no Brasil. Olha, que interessante, aqui em Divinópolis. Foi a primeira no Brasil. Assim, E... a gente vai descrever, vai colocar isso no artigo. Claro que a gente passa por todos os trâmites legais e do ponto de vista ético para isso poder seguir adiante, mas foi a primeira do Brasil, né? São poucos casos escritos no mundo e a gente teve a oportunidade de conversar com os autores, são da Itália. A gente teve a oportunidade de conversar com eles no Congresso Americano. E o que é interessante no Congresso Americano é o seguinte, olha, o que está acontecendo aqui, você pode levar e fazer. Então, não é um congresso que fica elucubrando coisas que nunca vão existir, não, elas estão acontecendo e elas podem ser feitas. E eu acho que a gente tem que buscar o que a gente tem de melhor no mundo para trazer para cá. E você foi o médico responsável, foi o urologista principal dessa cirurgia. Nós contamos com 7 urologistas. São Domingos, é isso? Isso, somos 7 urologistas. Nós participamos... Claro que não éramos os 7 na cirurgia, correto, né? Nessa cirurgia em específico, eu como cirurgião, o Dr. Celso como auxiliar, mas nós temos o Domingos, o Arthur, o Alexandre Diniz, o André Barragatti. Então, assim, a equipe é uma equipe grande, é um time grande, o Arthur, a gente não pode esquecer. Então, assim, é um time grande para dar certo. Não adianta querer trazer tecnologia e guardar para si. Não adianta, eu fui lá sozinho, mas eu não fui desacompanhado, né? Então a gente traz coisas novas, mas num time grande e bem propositivo, a gente consegue levar as coisas adiante. Está trazendo aqui um depoimento exclusivo, eu quero agradecer ele aqui, né, nessa cirurgia que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, está correto? Não? Mais ou menos isso? Agora eu quero te fazer algumas perguntas. Como é que foi a recuperação desse paciente? Vocês acompanharam? Porque eu acho que como foi uma cirurgia inédita, sim, chamou a atenção dos médicos, hein? E acho que vocês gostariam de saber como é que foi a recuperação. Já faz 5 meses de acompanhamento. Que bacana, hein? Você sabe a idade dele? Você pode falar? Não sei se você está lembrando. Mas tem alguns casos que às vezes ele é um paciente de mais de 55 anos e tudo.
mas tem alguns casos que às vezes a gente acaba sem querer identificando o paciente, isso não é legal. Claro. Mas assim, o que até eu a questão acho, da ética médica o que eu acho interessante, assim, é um paciente que teve uma cirurgia no SUS, com apoio de empresas, com apoio do hospital, com apoio da equipe de enfermagem. Eu tinha que agradecer ao Complexo São João de Deus, que é onde a gente fez o procedimento. E assim, não adianta querer fazer sem o time, né? Eu acho que isso que é o grande recado, assim. É uma cirurgia que foi a primeira no país em relação a isso. Ela pode trazer uma oportunidade da gente conseguir avançar no tratamento de alta tecnologia, minimamente invasivo no paciente do SUS. Foi isso que a gente fez com a laparoscopia lá atrás. Então, eu preciso agradecer todas essas pessoas, mas com o cuidado de publicar o artigo, de obedecer à ciência e tudo, mas em mostrar o seguinte, olha, a ciência, ela é para a comunidade, ela precisa ser aplicada, né? A ciência só no mundo teórico e imaginativo, ela não necessariamente vai resolver o que a gente precisa. Ô, Deni, eu acho que muita gente que está em casa agora, os homens, né? E é um programa que está sendo muito educativo. Eu quero te fazer uma pergunta sobre a questão da próstata. Por que ela cresce? Por que ela aumenta? O que nós, homens, podemos fazer para evitar esse crescimento e para, evidentemente, trazer menos desconforto? Existe uma programação biológica para que ela cresça. Então, a doença mais comum da próstata após os 50 anos de idade é a hiperplasia prostática benigna. E ela vai aumentando. Por exemplo, se a gente pensar nos homens de 80 anos, 80% deles vão ter o acometimento da hiperplasia prostática benigna. Não necessariamente vão ter complicações, não necessariamente vão ter sintomas graves e não necessariamente vão precisar operar. A minoria dos casos nós vamos operar. Mas aquele acompanhamento rotineiro é que previne as complicações, a demanda cirúrgica e minimiza qualquer efeito que a gente venha fazer. Muito bem. Ô, Deni, vamos às perguntas? Olá, Samuel, boa noite. Dê um abraço ao doutor Deni Veloso, sempre atencioso aqui com todos. É o Chicletinho quem está mandando aqui um abraço para você. Olá, Samuel, boa noite. O que pode aumentar o risco para aparecer o câncer de próstata? Parabéns pelo programa, não gostaria de me identificar. O câncer de próstata, de uma certa forma, ele é menos comum do que a hiperplasia de próstata. Mas se a gente pensar em todo homem que vai completar 100 anos de idade, um dia nós vamos ter câncer de próstata. Isso é importante. Só que quando o câncer de próstata desenvolve numa idade muito mais avançada, ele não tem um comportamento maligno, ele não tem um comportamento agressivo, ele não dissemina no corpo quanto a gente acha em relação aos cânceres ou câncer de próstata, que desenvolve, por exemplo, num homem mais jovem, de 45, 50 anos de idade. Então, existe uma programação nossa, biológica e genética, de que a gente vai adoecer da próstata. A gente só precisa estar bem para encarar essa doença. A gente precisa avaliar rotineiramente com check-up com o urologista a partir de 50 anos, para que essa doença chegue ou numa fase inicial, ou que a gente evite alguma forma de suas complicações. De uma maneira geral, a gente não consegue evitar de que não tenha, que seria a prevenção primária. A gente faz a prevenção secundária, que é a detecção precoce. Olá, Samuel, boa noite. A partir de qual idade devemos fazer a questão do exame de sangue do PSA? Nunca tive casos de próstata na família, nem pais, tios, mas a gente sempre fica preocupado. É o Juarez, do bairro São José. Um abraço a todos do bairro São José. Juarez, a partir de 50 anos de idade, a gente precisa ter isso em mente. A partir de 50 anos de idade, fazer o exame do PSA, que é o exame de sangue, e o exame local, que é o exame da próstata, não havendo história familiar. Se houver história familiar, a gente pode começar antes, 40 anos ou 10 anos mais cedo que o diagnóstico do irmão ou do pai, alguma coisa assim. Ô, Deni, muita gente pergunta aqui sobre a questão do exame de toque, se ele é um exame que pode ser substituído pelo exame de sangue. Você já respondeu isso aqui em outros programas passados. E você usou uma palavra, se eu não estou enganado, você falou que ele é um exame que complementa o outro. Continua sendo dessa forma? Mudou algo de um ano para cá? Continua. Eu acho que a gente tem que substituir, na verdade, a nossa preconceito ao exame do toque. Eu acho que nosso preconceito em é importante e é isso que a gente tem que... dos casos, a gente vai ter um PSA normal e o toque pode vir a sugerir um câncer de próstata.
o Tadeu Melo, aqui do centro, aqui em Divinópolis, ele pergunta para você por que muitas das vezes o câncer de próstata não aparece nenhum sintoma. E quando aparece, ele pode ser grave? Obrigado, Tadeu, pela sua pergunta. Doutor Deni Veloso, médico dentro do Novembro Azul, te responde agora. Excelente. O que acontece? A próstata, se eu puder a próstata, então existe o canal urinário. Por volta do canal urinário, a próstata vai abraçar esse canal urinário. E a próstata, ela tem, como eu poderia dizer, camadas. Uma camada mais externa, que é onde acontece o câncer de próstata. E uma camada mais interna, que é o que vai apertar o canal urinário e causar os sintomas. Esse que aperta o canal urinário e causa os sintomas é a hiperplasia de próstata. O câncer de próstata, por sua vez, que acontece numa camada mais externa, ele não vai dar sintoma urinário. Portanto, na doença mais avançada do câncer, nós vamos ter algum tipo de sintoma, mas isso não é igual. Pela região da próstata em que... Muito bem, para você que está acompanhando o programa de saúde, com muito prazer a gente está recebendo aqui hoje o urologista, professor da Universidade Federal São João del Rei, também médico da Com e que está sempre participando de congressos, como aconteceu esse ano. O Deni Veloso faz parte lá da equipe da DU, que não é somente a questão da urologia, é também a questão da vascular. É isso? Você tem dois colegas lá profissionais muito bem capacitados quando o assunto é cirurgia vascular. A doutora Denise Sena Veloso e o doutor Davis, correto, Sena? Exatamente. E assim, com tratamento de cirurgia vascular bastante completo na clínica, do ponto de vista de ultrassom, de intervenção, de espuma, aplicação. Eles são bem completinhos assim, no tratamento, muito bons. Né? E o endereço também já é bastante habitual aqui na Getúlio Vargas 840, ali no 8º andar, que é todo ali, né? Isso. No prédio do CIAP. Isso. Olha só, o Túlio está me avisando que eu vou ter que chamar agora o nosso segundo e breve intervalo. Você continue conosco, daqui a pouco a gente vai voltar na sequência do programa de hoje. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer! Eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Vamos reforçar mais uma vez que na próxima terça-feira, dia 19, eu terei o prazer de receber aqui na TV Candidez o doutor Sérgio Mourão, médico cirurgião plástico, ele que atende aqui em Divinópolis, no Inor, na rua Paraíba, número 140, vai estar conosco. Quero mandar aqui um grande abraço para toda a equipe da Unimed Divinópolis que está acompanhando o programa, doutor Sérgio Mourão, portanto, conosco aqui ao vivo.
Deixa eu dar um recado importante para você que acompanha a nossa programação, que em um dado momento da vida você pode precisar de uma ressonância magnética. E quando se fala em ressonância magnética, você vai lembrar do nome que mais te inspira confiança. E esse nome é Megscan. A Megscan tem os melhores equipamentos mais modernos e os profissionais capacitados. O diferencial também é o horário estendido de 7 da manhã às 10 da noite, de segunda a sexta. E no sábado, de 7 da manhã até 1 da tarde. Megscan, ressonância magnética de qualidade. Eu repito, em um dado momento da vida você pode precisar e você vai lembrar do nome que mais te inspira confiança, e esse nome é Megscan. Entrevistas que você pode acompanhar aqui no nosso canal no YouTube. São profissionais que passaram aqui pelo programa. Nós tivemos em outubro uma entrevista muito proveitosa com a doutora Adriana Franco do Amaral. Ela é médica radiologista, esteve conosco aqui falando da questão da importância do Outubro Rosa. Uma entrevista bastante pontual. Recebemos também o doutor Marcelo Dolabella e a doutora Camila Mourão, eles que fazem parte da Outra Imagem aqui em Divinópolis, que também fica na Avenida Getúlio Vargas. Agosto, recebemos doutora Olga Nascimento e doutor Pedro Paulo da Silva. São dois médicos pediatras e que destacaram a questão da importância do aleitamento materno e também sobre acompanhar corretamente o calendário de vacinação. E a doutora Kelly Fonseca marcou presença dentro do Setembro Amarelo e que fala não só sobre a questão do suicídio, mas também falando sobre a questão do TDAH. Obrigado aí a toda a nossa equipe, obrigado ao Túlio. E hoje, com muito prazer, eu estou recebendo o médico Dr. Deni Veloso, urologista, experiente profissional, que está aqui conosco ao vivo no estúdio da TV Candidez. Dr. Deni, a questão dos tipos de câncer. Olá, Samuel, boa noite. Dr. Deni, poderia comentar quais são os tipos de câncer e qual é o mais perigoso? Obrigado, parabéns pelo programa. Deixa eu ver aqui se a pessoa se identificou aqui, se deixou o nome. Márcio, do bairro São Luís. Essa questão é interessante porque assim, o câncer, ele nada mais é do que uma célula normal de um determinado tecido que começa a replicar e replica, multiplica sem o controle. Né? O tempo todo a gente está tendo algum tipo de câncer e o próprio corpo vai lá e destrói esse tipo de célula que se multiplica desordenadamente. Então, o câncer, de uma maneira geral, em se dizer que é perigoso, né? Quer dizer, que é mais agressivo, que é aquele que tem maior taxa de letalidade ou mortalidade, a gente tem cenários diferentes. Então, tem cânceres que ocorrem com baixa frequência, mas são muito agressivos, têm alta letalidade. Tem câncer com altíssima frequência e tem uma letalidade menor. Por exemplo, no Outubro Rosa, a gente fala muito do câncer de mama, mas o câncer de próstata, ele é mais comum do que o câncer de mama. Em termos de frequência, ele é mais comum. Em termos de letalidade, por exemplo, ele é menos letal do que um câncer de pulmão. A gente sabe hoje que o mais comum é o câncer de pele, mas o câncer de pele tem uma facilidade maior em ser detectado. Dos cânceres viscerais, quer dizer, o câncer de pele é o mais comum, o segundo é o mais comum, é o câncer de próstata, mas ele tem uma letalidade, por exemplo, menor que o câncer de pulmão. De modo que os hábitos que são nocivos a gente já conhece, né? Então, o tabaco, os fumígeros, né? A exposição excessiva ao sol, no caso do câncer de pele, a alimentação inadequada, dietas inadequadas. Então, essas questões levam a algum tipo de câncer. Mas existem as doenças mais agressivas que elas são de ordem genética e que a gente tem uma limitação do que a gente consegue fazer em tipo de tratamento, né, para aquele tipo de câncer. Então, é difícil comparar assim em termos de qual que é pior, né? A gente compara dizendo qual que tem a maior frequência ou maior ou menor letalidade. Legal. O doutor Deni, no último bloco vão surgindo aqui muitas perguntas, né? E eu fico muito feliz quando o telespectador já sabe que participa conosco aqui. Deixa eu abrir aqui uma pergunta, inclusive é um paciente seu, está mandando um abraço para você, é o João Eustáquio.
Olá, Samuel, boa noite. Mande um abraço para o Dr. Deni Veloso, sou paciente dele. É muita gente também, né, Deni? Eu não sei se você consegue lembrar demais de todos aqui, viu? Está mandando aqui um abraço para você, falou que está acompanhando aqui o programa. Gostaria que ele falasse sobre a questão da ejaculação retrógrafa. Grato, João Eustáquio, parabéns pelo programa. O que seria isso? A função sexual, ela passa por algumas, pela ereção e finalmente pela ejaculação. A gente espera que o líquido ejaculado ele saia para adiante. A ejaculação retrógrada é quando o líquido ejaculado volta para a bexiga. Isso pode ser por consequência, por exemplo, de diabetes, um diabetes mal controlado, pode ser por consequência de algum procedimento urológico, então algumas cirurgias, por exemplo, da próstata, na condição benigna da próstata, pode levar à ejaculação retrógrada. De modo que, assim, existe um pequeno desconforto do ponto de vista de não sair o líquido ejaculado, de ter uma maior dificuldade em relação à reprodução, mas não é um problema de maior gravidade. Olá, Samuel, boa noite. Meu nome é Paulo, eu fiz uma ultrassonografia. Minha próstata cresceu, está com 95 gramas. Gostaria de saber, doutor Deni, na opinião dele, é necessário cirurgia? Ele falou que toma aqui um medicamento, não sei se eu vou falar corretamente o nome, Unoprost 2mg. Tenho 61 anos. Como é que você pode ajudar aqui o Paulo? Existem, porque assim, o Unoprost, quer dizer, esse aí chama doxazosina, é o princípio ativo. Para tratar a hiperplasia prostática benigna, que é o que a gente acha que está acontecendo, que é o que a gente falou, né, do crescimento muito grande da próstata, a gente pode utilizar de 2 tipos de medicamentos quando tem indicação. Um que é para melhorar sintoma, que é o caso dele, e o outro para diminuir o volume prostático. Então, quando a próstata ultrapassa 50, 60 gramas, a gente utiliza o outro, que é muito conhecido, a finasterida ou a dutasterida. São medicamentos que têm a capacidade de reduzir o volume prostático em torno de 30%. Uma próstata de 100 gramas, ela volta a pesar em torno de 70 gramas. Nem sempre é indicado, não necessariamente deve ser indicado, então precisa consultar para isso. Mas o tratamento cirúrgico, ele já fica mais próximo de um tratamento cirúrgico com a próstata de 90 gramas. Né? Então, é preciso ajustar a medicação e, inclusive, avaliar a possibilidade de fazer uma cirurgia. O Evandro Moreira mandou aqui uma pergunta, na verdade é uma afirmação tão pouco confusa, eu vou tentar fazer. Samuel, boa noite, parabéns, estou acompanhando aqui o programa. Seria só o toque retal ou o ultrassom pode ajudar? O PSA, ele é realmente seguro? Ele faz aqui 3 colocações, doutor Deni. Você pode fazer aqui um comentário, um resumo em cima dessa abordagem dele? A ultrassonografia é um ótimo exame, principalmente para a bexiga, para avaliação inicial da próstata. A gente lembra que a ultrassonografia ela pode ser feita pela barriga, pela pelve, ela não é invasiva, então a gente consegue ter uma noção de qual que é o volume prostático e de alguns detalhes anatômicos que não são importantes. Até o peso, né, da próstata. O peso da próstata e o resíduo, quer dizer, depois de terminar de urinar, fica algum restinho de urina, então o ultrassom ele consegue dar essa resposta e isso é importante no tratamento do paciente, quer dizer, você começa um Unoprost, começa um tratamento para a próstata, o volume urinário que estava sobrando ali diminui, então, quer dizer, é uma demonstração de que está tendo um resultado aquele tratamento. E o PSA ele é importante, define-se o PSA por quimiluminescência e imunofluorometria, são 2 técnicas que os laboratórios dominam muito bem, mas essa amostra precisa ser colhida e dosada dentro de 4 horas. Então esses laboratórios que realmente investem, aqui em Divinópolis praticamente todos são assim, mas que investem de dosar e colher in loco, que te dão resultado mais rapidamente, ou que colhe a amostra e já dosa, faz muita diferença. Colher e demorar mais do que 4 horas para processar essa amostra, mandar para Belo Horizonte, você tem um valor maior de erro e que pode modificar a interpretação e o tratamento. O Paulo Elias aqui do centro, boa noite, Samuel. Se retirar a próstata, pode-se fazer o implante de prótese peniana e como isso acontece? Eu acho que a gente precisa esclarecer o seguinte, então, um câncer de próstata, quando retira a próstata toda e retira aquela camada de nervo que envolve a próstata, então isso pode levar à disfunção erétil. Essa dificuldade de ereção a gente pode resolver com medicamento ou, em alguns casos, com a colocação de prótese peniana. São coisas mais ou menos nessa linha. E também passa pela questão da urologia, essa questão da colocação da prótese? Sim, a prótese peniana faz parte o implante de prótese peniana faz parte da nossa área.
Doutor Dênio, eu estou recebendo aqui mensagens de pessoas fazendo aqui um questionamento muito interessante. Samuel, boa noite. Todo homem, afirmou o doutor Dênio, pode ter o câncer de próstata, né? Se viver mais e mais. Isso é independente se ele ter uma vida saudável ou uma vida desregrada? Sim, o problema é que o paciente com vida desregrada ele não vai chegar aos 100 anos. Né? Eu acho que a grande limitação e o grande recado é isso, assim, viva bem, com saúde, faça exercício, alimente bem, para a gente viver muito, ter a longevidade e poder encarar qualquer doença com facilidade. Né? O câncer de próstata é o câncer mais comum depois do câncer de pele, mas o que mata o homem, e que vive 7 anos a menos que a mulher, mas o que mata o homem são as doenças coronarianas, né? O infarto, o que mata o homem é o AVC, o câncer de pulmão, o câncer de próstata também, mas numa proporção ainda menor. Então a gente tem que se cuidar bem para enfrentar uma doença de uma maneira muito melhor. Né? O Márcio aqui do bairro São Luís mandou aqui uma pergunta, outra pergunta. Samuel, boa noite. Homens na faixa de 40 anos podem apresentar câncer de próstata e por que uma faixa etária tão baixa assim? Obrigado aí, Márcio. Um abraço a todos do bairro São Luís. A chance de desenvolver um câncer de próstata numa idade próxima de 40 anos é uma chance muito baixa. Mas como eu falei, a história familiar é importante, algumas alterações genéticas são importantes. Então, existem algumas síndromes genéticas que estão sendo estudadas justamente para fazer essa detecção familiar. Ela é muito mais avançada, por exemplo, na mama. Mas na próstata também existem painéis em que é possível predizer o risco de desenvolver um câncer de próstata. Ô, doutor Dênio, como é que é a vida de um médico urologista que tem um compromisso na conta, tem um compromisso no consultório, tem o seu compromisso e a sua atividade na UFSJ, bloco cirúrgico? Como é que você consegue organizar tudo isso aí? É paixão. Nessa lida com o seu paciente, como é que tem sido essa sua experiência aqui em Divinópolis? Já há quantos anos aqui? Mais de 15, quase 20. Eu sei que você já se sente um divinopolitano, né? E você se sente completamente abraçado aqui por todos, né? Você que é de Montes Claros, não é isso? Isso mesmo. Que bacana. E como é que tem sido esse seu ritmo aqui em Divinópolis? Olha, assim, as coisas que a gente sempre vai ter dificuldade em todas as áreas que a gente trabalhar. E esse é o nosso trabalho, né? É enfrentar a dificuldade e resolvê-los, né? Resolver esses problemas que a gente se depara. Mas hoje, por exemplo, a gente está passando por uma avaliação do Ministério da Educação, uma reavaliação que é rotineira a cada 2 ou 4 anos, isso pode acontecer, uma avaliação do MEC aqui no curso de Medicina. Eu sou vice-coordenador do curso, a professora Andressa, ela é coordenadora do curso. Hoje nós visitamos o Hospital Regional, que aqui está caminhando para se desenhar como um hospital universitário. E, na sua opinião, é o melhor caminho? É o caminho que vai dar certo. Né? Assim, a gente está vendo que ele realmente vai acontecer, é um caminho que ele vai ser direcionado 100% ao SUS, ele vai ser devolvido em forma de serviço numa administração bastante profissionalizada e é o salto para a universidade e eu acredito ainda que vai ser um divisor de águas na região inteira. Ele não é um presente só para Divinópolis, ele vai ser um presente para todo o Centro-Oeste. Né? Nós estamos fazendo essa entrevista aqui agora em novembro de 2024. Você acredita que em novembro de 2025, quero muito contar com a sua ajuda aqui, ajudar nós a fazer o programa. Você acha que nós teremos já alguma novidade mais concreta sobre setembro. Eu espero que esteja inaugurado em setembro, porque hoje a gente participou lá da vistoria, a gente viu como que está acontecendo e eu espero que em setembro do ano que vem ele já seja inaugurado. Então essa seria uma previsão muito otimista e, acima de tudo, realista. Realista. Eu espero que ele aconteça em setembro e vai ser um grande presente para a cidade. E que vai ter aí um elo importante da UFSJ com o hospital. Exatamente. Trazendo a experiência dos professores com os recém-formados também. Isso. O modelo que se desenha é que ele está sendo encaminhado isso, que deve ser ajustado esse ano ainda, é a doação para a universidade e a universidade fazer a administração através da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é bastante profissionalizada, tem uma expertise nessa área, mas inserindo os alunos, inserindo os professores e fazendo toda essa assistência bastante completa no SUS. Bacana. Você falou o nome da doutora Andressa, se não me engano, ela é otorrinolaringologista e é esposa do seu colega. Do Alexandre Diniz. Seu colega lá, o Alexandre Diniz, né? Ok, é bacana. Um dos 7 figurinhas. Eu esqueci de falar do Daniel Pifo também. Ah, legal. Mas nós somos uma equipe bastante coesa, nós passamos também dificuldades, assim, como toda equipe grande passa,
Mas eu acredito que dentro do Centro-Oeste não tem nenhuma equipe que se compare em termos de resolubilidade. E essa equipe sempre unida no Complexo de Saúde São João de Deus ou em outros hospitais? No Santa Mônica também, mas principalmente unida entre si. Isso é muito importante, porque né? Eu acho que assim, o foco não necessariamente é fazer a saúde suplementar, é participar da saúde suplementar, da assistência ao SUS, é a única equipe que atende a cirurgias eletivas do SUS de atenção secundária, é a única equipe que tem, é a única equipe mesmo que atende a questão oncológica da região inteira, faz assistência suplementar, então nós temos muita coisa para avançar. E quando você fala essa questão do atendimento do SUS também é muito importante, né, Deni? É uma contribuição importantíssima. E é claro, a gente está falando do Complexo de Saúde São João de Deus. E nos princípios do SUS, quer dizer, a gente tem que atender os desiguais de forma desigual. Quer dizer, a gente precisa atender com prioridade aquele que não tem condição, né? Então, a desigualdade tem a ver com essa forma de tratar de uma forma desigual. A Cleusa, uma mulher está participando aqui, ela quer o telefone para marcar para o marido dela, é o 3214-8680, o Túlio vai colocar daqui a pouco. Doutor Deni, eu vou te pedir um minuto para você fazer um resumo aqui para a gente e fechar esse nosso programa de hoje dentro do Novembro Azul. O que de mais importante? Recado do doutor Deni Veloso, está ali o contato do doutor Deni, 3214-8680, está correto? Isso. O que de mais importante você quer passar para o telespectador que está nos acompanhando sobre o câncer de próstata e a questão da prevenção? Por mais que a gente tente trazer para cá a tecnologia mais avançada, a robótica, a primeira cirurgia no Brasil em relação à hiperplasia de próstata, a configuração do ROLEP, do laser, do Reson, são palavras que vão ficar mais no senso comum, provavelmente ano que vem. Então, são tecnologias, são situações de ponta. Mas não é só isso, a gente não deve esquecer de onde que a gente veio, né? De ser grato aos nossos colegas de equipe, de ser grato às nossas famílias, de agradecer, Samuel, mais uma vez a oportunidade aqui no canal e de exatamente fazer o nosso papel, que é de devolver todo o investimento que a gente faz em treinamento, em cursos, mestrado, doutorado, especialização, buscar as novidades fora do país, mas tudo isso a gente não deve esquecer de onde a gente vem, porque é daqui que para aqui que a gente tem que voltar, é aqui que a gente põe a cabeça no travesseiro. E eu queria só lembrar aos homens que se cuidem, façam check-up, troquem essa perspectiva de preconceito por uma perspectiva de se cuidar e comece a refletir o que eu quero daqui 5 anos, 10, 15 anos, o que eu quero de mim, de minha saúde, de minha família, para a gente se sentir bem, né? Vamos fazer exercício, vamos melhorar a alimentação. Então, todas essas coisas, a gente precisa saber de onde que a gente veio para poder saber onde que a gente quer ir. Deni, obrigado pela sua participação conosco aqui ao vivo nessa terça-feira e a gente espera contar com você numa próxima oportunidade, se Deus quiser, nesse Novembro Azul, que é sempre marcante aqui, né, doutor Deni, já é praticamente exclusivo aqui da TV Candidez, da Amostra Grátis, nesse tema importantíssimo do câncer de próstata. Obrigado, doutor Deni, de coração, mais uma vez pela sua presença, por essa parceria. Eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha no sábado, a partir de 13h. Breve, nós teremos essa entrevista do Dr. Deni Veloso no nosso canal no YouTube. Boa noite, Dr. Deni, boa noite para você que nos acompanhou. Até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá,
agora eu tenho um recado para você. Você sabia que a TV Candidez está em mais de 7 cidades do Centro-Oeste mineiro? Por isso, se você tem uma marca, você precisa anunciar com a gente. É super fácil, basta procurar uma das nossas equipes através do nosso Instagram, @TV Candidez Oficial, ou nos mande uma mensagem no nosso WhatsApp. O telefone é o 37 999 32 6228. Nós vamos te encaminhar a proposta que mais combina com o seu produto. Desde 1980, a Casa Samaritana atende pessoas em situação de vulnerabilidade social. A Sociedade de Assistência a Pobres oferece à comunidade um caminho novo. A formação humana, espiritual e profissional fazem os sonhos se transformarem em oportunidades. Ajude a Casa Samaritana nesse trabalho. Seja um colaborador. Casa Samaritana, Rua Rio Grande do Sul, 1615, bairro Cidil. Telefone 3221-5145. Apoio Cultural TV Candidez. Fundação Jaime Martins. Fundada em 27 de dezembro de 1948, Carmópolis de Minas, situada na região Centro-Oeste, a 125 quilômetros da capital e a 108 quilômetros de Divinópolis. Tradicional pela agricultura e a economia de suas empresas, e bem localizada às margens da Fernão Dias. Abençoada pela Virgem do Monte Carmelo, em sua tradicional